Explicando a motivação. A primeira abordagem que nós vamos ver é a abordagem dos instintos, que são comportamentos inatos, que nós já nascemos com ele, nos são passados biologicamente, em vez de aprendidos. Esses instintos fornecem a energia que canaliza o comportamento nas direções apropriadas. Dois exemplos: o comportamento sexual, que nos fala que traz para nós a reprodução, e também o comportamento exploratório, que é um instinto para examinar o próprio território. No entanto, essa abordagem foi facilmente derrubada, primeiro porque ela não era definitiva, ninguém sabia quantos e quais eram esses instintos. Nós vamos de dois extremos, de William McDougall, em 1908, que traz para nós 18 instintos diferentes, até o sociólogo Bernard, em 1924, que traz para nós 5.759 instintos diferentes. Portanto, essa abordagem ela não foi definitiva, porque ela explicava parte do nosso comportamento, mas não a complexidade de todo o comportamento humano, porque nós sabemos hoje que o nosso comportamento também pode ser aprendido, a grande maioria dele, que nós vamos ver várias outras abordagens no decorrer do nosso trabalho. Hoje eu vou falar um pouco sobre abordagens de redução do impulso satisfazendo nossas necessidades. Após os psicólogos rejeitarem a teoria do instinto, eles propuseram inicialmente as teorias de motivação de simples redução do impulso para ocupar o lugar da teoria, do instinto. Como as abordagens de redução do impulso da motivação sugerem que a ausência de algumas necessidades biológicas básicas, como a falta de ar, produz um impulso que impele o organismo a satisfazer aquela necessidade. Nesse caso, procurar água. Um impulso é também uma tensão motivacional ou excitação que energiza o comportamento para atender uma necessidade. Muitos impulsos básicos também, como a fome, a sede, o sono, estão relacionadas ao impulso primário. Os impulsos primários contratam, na verdade, como impulsos impulsos secundários, nos quais o comportamento não atende a uma necessidade biológica óbvia. Por exemplo, se uma pessoa tem forte necessidade de realização acadêmica e profissional, podemos dizer então que essa necessidade vai ser realizada por um impulso secundário, que é motivada, que vai ser um motivo para essa pessoa correr atrás de tal sonho, do seu comportamento, do seu objetivo. E os impulsos primários, ele tenta satisfazer a sua necessidade, que nem a falta de água. Você está com sede, você vai lá beber água para satisfazer essa sua necessidade. Olá, explicando a motivação, abordagem de excitação. Bem, essa teoria defende o efeito motivacional do nosso neurotransmissor, ou seja, a dopamina, psique humana. De acordo com essa abordagem, a psique humana é sensível à recompensa e o indivíduo fica motivado para a realização de qualquer atividade que otimize o seu nível de excitação, de pulsão ou tensão, que energize o comportamento para a satisfação de uma necessidade. Nessa abordagem da excitação, existe crença que tentamos manter o nível de estímulo. Não se trata de reduzir uma pulsão, mas manter um nível. Por exemplo, quando nos tornamos excessivamente excitados, procuramos atividades calmantes, como ler um bom livro ou tomar um bom vinho. E, por outro lado, se ficarmos entediados, vamos em busca de atividades mais revigorantes, como o exercício físico, os esportes radicais. Na teoria da excitação, estamos sempre procurando encontrar o equilíbrio certo. Só que esse equilíbrio ele parte de cada pessoa. Existem pesquisas que apontam que muitos fatores podem influenciar para isso, como genética, experiências particulares, fatores ambientais. Por exemplo, se você estiver executando uma tarefa complexa no nível alto de excitação, pode afetar mais que se você estivesse fazendo algo simples. E assim, segundo os cientistas, exibimos uma forte motivação para se engajar em comportamento que estimulam o centro de recompensa dos cérebros. Entendam tudo no decorrer do nosso trabalho.
Impulso da motivação. A motivação está relacionada às forças internas ou externas que fazem as pessoas se entusiasmar e persistir na busca de um objetivo. Os motivos internos seriam o que as pessoas gostam, o que as pessoas sentem. São fatores psicológicos. Então, obviamente, se uma pessoa gosta de ir a um estádio de futebol, assistir um jogo, o esforço que ela vai fazer até chegar ao estágio não vai ser nada para ela. Porém, se ela já não gostasse, ela não seria motivada a ir e fazer aquilo. E serve também para o dia a dia, no trabalho. A pessoa está fazendo um trabalho que acha importante, que acha que está causando impacto na vida das pessoas. Isso é uma motivação interna. Existem também os motivos externos. E basicamente quais são esses motivos? Você, por exemplo, quer ganhar um aumento de salário, um bônus, uma viagem. Ou seja, todas as organizações, em geral, trabalham um pouco com isso. Olha, se você tiver um bom desempenho, você vai ser promovido, ou você vai ter a chance de ocupar um cargo, ou ganhar um curso pela empresa. Ou seja, existem inúmeros incentivos, tanto positivos quanto negativos, né? Você também pode ter uma punição se não tiver um bom desempenho. É o que afeta o nível da motivação ou nível motivacional. Olá pessoal, nesse momento eu vou falar um pouco sobre as abordagens cognitivas e como ela age na motivação. Bom, como a gente sabe, a motivação é baseada em pensamentos, expectativas e objetivos pessoais. Dessa forma, como cada um tem suas próprias experiências pessoais, há uma diferença importante em relação ao que motiva cada um, podendo ser uma motivação intrínseca, que é o que desperta o nosso lado criativo, já que nos leva a fazer um trabalho ou atividade por gosto pessoal. Já a motivação extrínseca é a que nos leva a agir esperando alguma recompensa em troca, por exemplo, dinheiro ou notas escolares. Um exemplo disso é uma pessoa que sonha em seguir uma profissão X, mas segue a profissão Y diante de uma realidade salarial maior. Sendo assim, é possível que a motivação intrínseca, que permitiria que a gente produzisse trabalhos de alta qualidade, seja reduzida diante de alguma recompensa, ou seja, há um aumento da motivação extrínseca. Bom, dando continuidade sobre a abordagem da motivação, eu vou falar um pouquinho sobre a abordagem da cognição, do que ela se trata, o que está por trás, né, desse tipo de motivação. Um exemplo básico disso é aquelas pessoas que têm pensamento, né, ilusório do seu time favorito, se eles vão ganhar ou não. O que ela se trata, na verdade? Ela trata dos pensamentos, ela trata dos objetivos das pessoas, das suas expectativas, né, das suas cognições de verdade. Por falar nisso, existem dois tipos de teorias. Uma é a teoria intrínseca, que ela fala do prazer, né? A pessoa é motivada pelo prazer de fazer aquilo, né? E a outra teoria é a teoria extrínseca. Ela já é motivada pelo dinheiro, então ela tem aquele determinado comportamento apenas pelo dinheiro, pelo externo, né? Que agrada a ela. Enfim, gente, esses dois tipos de motivação que predomina, né, no comportamento humano, né? E aí cada um tem mais de um do que o outro. Olá, vamos falar um pouco sobre a hierarquia das necessidades. O modelo de Maslow, ele organiza as necessidades motivacionais, sugerindo que para que as necessidades sofisticadas sejam atendidas, devemos primeiro atingir as necessidades básicas. Quais são essas necessidades? Como identificar essas necessidades? De acordo com Maslow, temos como base a necessidade fisiológica, que, por exemplo, são necessidades de fome, sede, sexo, sono. Percebemos que enquanto estamos com fome, a nossa primeira preocupação é sanar esta necessidade. Então, ela é dada como necessidade básica, seguida da necessidade de segurança.
onde lidamos com medo, ansiedade, estar num ambiente seguro. Estas são necessidades primárias e vamos para as necessidades mais sofisticadas, que então é o afeto, que é o amor, sentimento de pertencimento. Satisfeita essa, temos a necessidade da estima, que é buscar o reconhecimento, respeitar o outro, conseguir que sejamos respeitados. E de acordo com Maslow, só após satisfeita estas necessidades, as necessidades primárias e depois as necessidades mais sofisticadas, é que conseguimos, enfim, chegar à autorrealização. Olá! Hoje nós vamos falar sobre as diferentes abordagens da motivação, o que leva, a pessoa a agir de certa forma, ter aquele comportamento. Existe só uma teoria? Existe só uma teoria certa? Eu preciso aplicar uma teoria só, ou eu posso aplicar várias teorias para descobrir o comportamento dessa pessoa? Bom, segundo Feldman, nós podemos usar várias teorias, porque uma teoria completa a outra. Para mim ter um diagnóstico mais concreto, um diagnóstico mais eficiente, eu preciso usar várias teorias. Eu não posso ficar focado somente em uma. Eu não posso simplesmente achar que a pessoa teve aquele comportamento só por causa da teoria da cognição ou por causa da teoria da excitação. Não, eu tenho que usar, na verdade, várias teorias para mim descobrir o comportamento dessa pessoa. Então vamos aprender a usar, a analisar o comportamento de alguém usando várias teorias ao mesmo tempo, para que nós possamos ter êxito no nosso diagnóstico.